Bem-vindos! A gente continua com mais uma programação, com mais um conteúdo especial aqui no Saúde e Bem-Estar, no canal Viver Brasil, onde a gente está tendo a oportunidade de fazer um raio-x, de fazer um entendimento e celebrar os primeiros 45 anos da rede Mater Dei de Saúde, que foi iniciada aqui em Belo Horizonte pelos meus prezados Norma e José Salvador Silva, em 1º de junho de 1980. E é exatamente neste dia, 1º de junho de 2025, que a gente vai estar apresentando este programa no canal Viver Brasil. Então, é uma celebração de 45 anos de uma história que certamente tem muito pela frente. José Henrique Salvador, CEO da companhia, CEO da Rede Mater Dei de Saúde. Eu queria começar esse momento aqui com você, a partir da sua posição, falando um pouco sobre o que vocês esperam sobre tantas transformações tecnológicas, tantos aparelhos que estão surgindo, tantas iniciativas que estão transformando a saúde. E aí, eu só reforço com algo que eu estava falando com o Felipe, o Dr. Felipe, e é uma coisa que está aí. Há 10, 15 anos atrás, a gente tinha talvez 15 para 20, quando surgiu BlackBerry, depois iPhone, por aí vai, a gente tinha uma realidade daquela tecnologia. Hoje ela é uma outra completamente distante. Esses aparelhos já começam a pegar pressão, daqui a pouco eles estão tomando sangue, daqui a pouco eles estão fazendo tudo. O que essas transformações estão te alertando no horizonte? Muito bom, Gustavo, qual que é a minha visão sobre o que tem acontecido, né? Até alguns anos atrás, instituições como as nossas, né, elas se diferenciavam muito pelo hardware, né, pela tecnologia embarcada, por equipamento X ou Y. Se um hospital ou se uma instituição hospitalar da saúde tinha uma ressonância magnética da mais moderna, se outra tinha um tomógrafo, um PET-CT, um ultrassom, né? Isso, ao longo do tempo, né, ele foi, de certa forma, sendo equalizado no setor como um todo, principalmente, obviamente, né, nas instituições que têm um maior poderio de investimento e capacidade também de integrar essas tecnologias. Então, o que eu posso dizer é que hoje a Rede Mater Dei, os nossos hospitais, não devem a nenhum dos melhores centros do mundo em termos de equipamentos e incorporação de tecnologia, né? Isso aí a gente pode falar de peito aberto, né? Sem dúvida. Que o Mater Dei e alguns outros hospitais do país estão pareados com qualquer equipamento do planeta inteiro. Sem dúvida. Por exemplo, a gente tem hoje, nas nossas unidades, o melhor equipamento de cirurgia robótica do mundo, né? Que é o mesmo que tem aqui, é o mesmo que tem na John Hopkins, na Mayo Clinic, que é o Da Vinci Xi, que é o que a gente utiliza, né, nas nossas unidades e que traz um diferencial realmente muito grande para aqueles tipos de cirurgia, né? Se a gente for olhar o nosso parque de medicina diagnóstica, da mesma forma, são as melhores máquinas que existem em qualquer uma das melhores unidades do país, radioterapia, assim sucessivamente. Mas o que tem acontecido nesse momento é uma revolução, né, na indústria, não só na indústria da saúde, mas no mercado como um todo, com a incorporação principalmente da inteligência artificial. E a gente tem visto, né, que no setor de saúde em especial, ela tem atuado em duas frentes que são duas frentes principais, né? Tem a primeira frente, que é uma frente que várias indústrias têm utilizado, que é de eficiência operacional, automatização de tarefas, predição de cenários, né? Quais são os cenários possíveis para poder acontecer numa instituição, né? Trabalhar como copilotos, inclusive, para poder dar mais robustez às equipes gerenciais dentro de uma instituição, para fazer com que a gente seja mais eficiente, mais produtivo. E nós temos vários casos de uso, né, que podem ser mais explorados sobre como é que a gente tem utilizado isso. E também a gente vê a inteligência artificial atuando de forma muito forte, e o Felipe pode trazer mais exemplos, na prática médica, né? Como é que a gente consegue fazer uma gestão populacional utilizando a inteligência artificial para trazer dados que sejam dados mais específicos e fazer com que as atuações das equipes sejam mais escaláveis. Como é que a gente trabalha para ter identificação precoce de doenças? Como é que a gente trabalha com a famosa medicina preventiva, preditiva e personalizada? Então, todas essas frentes são frentes que a gente vê como uma verdadeira revolução na área da saúde.
E digo mais, sabe, Gustavo, eu acho que essa é uma revolução que trará uma democratização de uma qualidade assistencial e médica cada vez maior para o sistema como um todo, se bem utilizada. Nós queremos ser protagonista nesse movimento, né? Até por isso, em 2021, nós fizemos a aquisição de 50,1% da 3Data, que é uma empresa que eu acho que a Renata, inclusive, pode falar muito dela também, de como é que tem sido a operacionalização disso, né? Com a visão da 3Data ajudar a Rede Mater Dei nos seus processos internos e nessa transformação digital que tem acontecido, mas também da 3Data, juntamente com a Rede Mater Dei, fazer produtos que sejam produtos escaláveis e que inclusive sejam uma nova forma de posicionamento da Rede Mater Dei, não apenas nas instituições hospitalares, mas servir no mercado de saúde como um todo. Isso é o que está sendo constituído nesse momento. Essa é a nossa estratégia de transformação digital e utilização de dados na Rede Mater Dei. Você tem só um ponto, sabe? Desculpa te interromper, mas um ponto que é fundamental a gente trazer. Todas as nossas unidades hoje, elas usam, por exemplo, o mesmo sistema, o mesmo banco de dados. Então, tem um processo que tem sido feito na Rede Mater Dei há anos de construção das bases para que a gente possa, a partir disso, utilizar inteligência artificial, os dados, né, para poder avançar nessas soluções. Se a gente tem uma base estruturada, fica muito mais fácil poder brincar, né, com essas diversas opções, né, e trazer soluções que sejam mais efetivas. E com essas informações, uma a uma consolidadas, você vai acabar não só utilizando essas ferramentas para poder fazer caminhos comuns, mas também para falar diretamente com cada ser unitário. Perfeito. Com cada pessoazinha. Perfeito. Nós temos hoje, por exemplo, o Meu Mater Dei, que eu acho que vale muito a pena a Renata falar sobre ele, que é uma plataforma que vem no conceito do Digital Twin, né? Que é o que a gente acha que vai acontecer no setor da saúde, que tem acontecido em outras indústrias, né? A gente tem um componente na saúde que é um componente físico, que é analógico. Você vai ver seu médico, você vai fazer uma cirurgia, você vai fazer um exame, você precisa estar presente. Mas fora isso, a sua jornada de construção da sua atenção à saúde, ela pode ser digital, ela deve ser digital, deve ser complementar. Então a gente tem trabalhado também muito nesse sentido. Ele falou, e eu queria que você então reforçasse sobre essa questão, que eu acho que é uma dúvida, uma vontade de qualquer pessoa saber o que a inteligência artificial tende a fazer no atendimento humano. Então, o que de fato, como o Jean Henrique estava falando, o que isso pode beneficiar a atuação do médico com o atendimento do paciente? Ótimo. Eu acredito muito, sabe, Gustavo, que a inteligência artificial ela veio para ajudar muito nessa interação, como você mesmo falou, do humano com a inteligência para dar a melhor assistência e desfecho hoje para os nossos pacientes. Acho que um grande desafio da área da saúde nos últimos anos é lidar com o tanto de informação que a gente tem no dia a dia, né? Não só informações dentro das nossas instituições, mas até hoje as informações que a gente recebe de fora. Então você falou aí dos wearables, né? Hoje da tecnologia, dos smartwatches, a gente hoje anda o tempo todo conectado. E muitas dessas informações, elas são importantes e valiosas para um tratamento de uma determinada doença. E hoje a inteligência artificial está ajudando muito na gestão dessas informações e na compilação das informações e dando realmente para o médico muito mais estruturado para ele poder tomar a decisão. Então um exemplo, né, que a gente já tem inclusive ativo dentro da Rede Mater Dei, hoje a gente, através da inteligência artificial, a gente consegue fazer um screening, ou consegue passar por todas as nossas tomografias que são feitas dentro da instituição, ressonâncias, mamografias, e a gente identifica imagens que são suspeitas e já coloca para a equipe médica como uma prioridade para ser analisada e depois disso já coloca esse paciente numa linha de cuidado específica. Então, muitas vezes... Pela inteligência artificial. Com a ajuda da inteligência artificial. Eu acho que é esse o grande ganho. Porque muitas vezes essas imagens, elas antes eram identificadas, tinham a presença no laudo, eram sinalizadas adequadamente,
mas às vezes faltava o paciente buscar o exame, o paciente olhar, ou o paciente ir no seu médico e por algum motivo ele cancelava esse agendamento e isso às vezes se perdia no nosso dia a dia. E hoje a inteligência artificial consegue guiar de quais são os pacientes que precisam desse acompanhamento mais perto. Então, às vezes, um paciente que antes ele tinha um diagnóstico, ele às vezes ficava perdido por não saber aonde ir, hoje a gente já coloca ele numa linha de cuidado e que ele é acompanhado e é dado o tratamento correto para ele no momento que ele mais precisa. E muitas vezes, antecipando às vezes um diagnóstico por algum achado ocasional, que antigamente ele não ia às vezes dar a informação ou dar a importância correta, e hoje a inteligência consegue, através da análise de diversos sistemas, diversas informações, direcionar o cuidado correto. Doutor Felipe, o pessoal eu inclusive, vai para o banheiro, vai para debaixo do chuveiro. Se o telefone fosse à prova d'água, certamente ele estava indo para debaixo do chuveiro. Ele está andando para tudo quanto é lugar, sem nenhuma descrição ou variação, para todos. E outros estão chegando. Aí eu vou te fazer uma pergunta, por exemplo, em relação a estes equipamentos. O celular, o telefone que está ali no braço do José Henrique, o freestyle que você coloca para poder fazer as medições da glicose e a distribuição da insulina. Tem outros aí que eu sei que são ainda mais avançados. O que você poderia nos contar aqui, neste momento de 2025, que já está aí, que não tem uma visibilidade ainda muito grande, mas que está chegando e que pode ser um auxílio muito legal para o bem-estar e para a saúde das pessoas? Eu entendo, sabe, Gustavo, que isso não só para o bem-estar, mas para tratar ou direcionar o tratamento de algumas doenças que são crônicas, em que a gente vai ter que aprender a lidar com elas, como, por exemplo, você falou da diabetes, tem a hipertensão hoje em dia, né, hipertensão arterial, que é uma doença crônica muitas vezes silenciosa, então que às vezes o paciente ele tem uma pressão mais alta e ele não sabe, então hoje com a tecnologia de você já ter os medidores em casa ligados ao telefone, você consegue fazer a medição adequada e depois dar para o seu médico toda aquela listagem do seu dia a dia como foi. Da pressão, isso aí. Da pressão. Já tem isso aí funcionando? Já. E ele consegue adaptar a medicação de acordo com a sua necessidade. Às vezes você tem algum exercício físico, algum esforço maior que ele consegue adaptar, e a mesma coisa com o diabetes. Então eu acho que essa tecnologia de monitoramento, ela já tem contribuído muito para o tratamento adequado dessas doenças crônicas e também para a adaptação do tratamento de acordo com o estilo de vida de cada indivíduo, de cada paciente. Porque antigamente tinha muito a relação médico-paciente, né? O médico falava, você precisa se exercitar, precisa diminuir o consumo de açúcares, precisa diminuir o consumo de gordura. E isso ficava muito numa orientação e muitas vezes não sabia se isso estava sendo cumprido e às vezes a medicação ou o tratamento era direcionado de acordo do que a gente achava que acontecia no dia a dia. E acho que essa tecnologia está trazendo para o mundo real a firmeza dos dados e a realidade. E a tendência, na minha visão, e é o que a gente está construindo na rede Mater Dei, igual o Zé falou, é ter isso tudo centralizado dentro de um aplicativo, do Meu Mater Dei, onde a gente vai poder direcionar o paciente para o tratamento adequado quando ele precisar. Então, a centralidade disso está dentro de um sistema e ter essa inteligência artificial contribuindo e direcionando o cuidado correto é o que eu acredito que vai ser, que já é o presente, que vai ser o futuro também da medicina. Renata, a partir do que o Felipe acaba de falar, eu queria que você falasse um pouco sobre essas ativações aí da questão do relacionamento com o próprio paciente, cliente, do marketing, das inovações. Eu queria que você pegasse, a partir do Fila Virtual, Fila Virtual que chama, não é isso? Isso. O Fila Virtual é um produto novo que está dentro do aplicativo do Mater Dei e que ele traz, ele é enfim,
A Lara estava me explicando, mas ele é um produto que, em resumo, eu vou deixar para a Renata explicar, mas em resumo, ele elimina 50% em média do tempo de espera. Igual a este, eu gostaria de perguntar quais são os outros. O que está sendo feito para esta melhoria do atendimento ao paciente nesse momento em que a gente celebra 45 anos de Mater Dei? Além do fura-fila e do fila virtual, quais são os outros movimentos que vão chamar a atenção das pessoas daqui para frente? Não, ótimo, Gustavo. Acho que assim, para responder a sua pergunta, a gente precisa dar um passinho atrás para contar como que o meu Mater Dei surgiu. Né? Então, o meu Mater Dei surgiu porque a gente entendeu que nós precisaríamos estar, como o Zé trouxe, com o paciente, não só enquanto ele estivesse no hospital, mas fora do hospital também. Então, a gente começou a digitalizar todas as jornadas do paciente. E aí a gente teve a oportunidade nessa digitalização de entender os processos, fazer as melhorias necessárias para digitalizar uma jornada que fosse mais fluida, uma jornada que trouxesse ainda mais ganho para a experiência do paciente. A gente começou pela jornada cirúrgica, que era a jornada, a jornada mais complexa que a gente tem e que traria uma sinergia muito grande com outras jornadas. E hoje a gente consegue algo que há algum tempo atrás, e para maioria, para não falar praticamente todas as unidades hospitalares hoje, não conseguem fazer, que o paciente hoje ele tem a oportunidade de iniciar o seu processo de cirurgia totalmente digital. O médico, ele insere o pedido cirúrgico na plataforma, esse paciente acompanha como está esse processo, então a gente arruma mais uma pessoa para nos ajudar ali no controle da agilidade para que essa cirurgia aconteça, que é o próprio paciente. Então ele acompanha dia a dia, passo a passo, como que essa cirurgia está. Então, às vezes a gente recebe, ligação de paciente falando: estou vendo que ainda está na operadora, como que eu faço para eu conseguir agilizar? A gente liga para a operadora, fala com ela que a gente precisa de uma agilidade maior para que o seu pedido entre mais rápido. E a partir daí a gente foi evoluindo, foi entendendo quais eram as maiores necessidades ali do paciente e nosso de estrutura, para que nós fôssemos desenvolvendo junto com a 3Data essa jornada digital. A gente lançou também, há 1 ano e meio atrás, o agendamento de consulta. Então hoje o paciente consegue também agendar consultas via o meu Mater Dei, consegue agendar exames via o meu Mater Dei. Então, às vezes, A consulta é algo que sempre teve? Ou ela é uma prestação de serviço mais recente? A consulta do médico, igual, por exemplo, lá no Mater Dei de Nova Lima, tem uma área que é só de consultórios. Isso. Isso é recente, não é? Não, na Ou verdade, já sempre teve? Isso, a gente sempre Começa teve. com Mais Saúde? Isso, a gente, isso? A gente no Santo Agostinho antes não tinha o nome de Mais Saúde, mas a gente já prestava o atendimento das consultas ambulatoriais. Depois a gente teve, ali a nomeação de uma estrutura que é o Mais Saúde, que veio com o conceito de linhas de cuidado, um conceito de trazer de trazer a prevenção já no mote mais forte. E aí Nova Lima também vem aí com uma estrutura muito robusta para atendimento de consultas ambulatoriais. Mas aí, voltando no meu Mater Dei, nessa digitalização, a gente hoje agenda exame. Então praticamente todos os exames hoje você consegue escolher a unidade que você quer, escolher às vezes o profissional que você quer realizar o exame, você marca de acordo com a sua disponibilidade a agenda ali do profissional. E também, mais recente, veio o fila virtual. E o fila virtual foi um desafio enorme a gente conseguir desenvolver, e a gente vem conversando sobre ele desde o início aí do meu Mater Dei, porque a gente sabe que é uma dor muito grande a espera. Ninguém, por mais que a pessoa às vezes não tenha nenhuma urgência para ser atendida, ela espera, se ela procurou uma unidade hospitalar, ela espera ser atendida o mais rápido possível. Quando a gente cria o fila virtual, a gente dá a oportunidade desse paciente, dele entrar no aplicativo, ou no web, no site web, e checar o tempo de espera para o atendimento de algumas especialidades. Então, a pediatria, por exemplo.
um pai ele consegue entrar e ver quanto tempo ele vai precisar esperar na contorno para ele ser atendido e ele já entra na fila. Então, quando ele entende, né, e aí a gente coloca, obviamente, todos os pontos ali, se for alguma urgência, emergência, dirija-se imediatamente até o hospital, mas a gente vê que não, se a pessoa não entender que não é uma urgência, ela entra naquela fila ali e ela não precisa esperar, às vezes, 1 hora no hospital. Ela espera 30 minutos em casa e aí ela sai de casa e aí ela consegue uma agilidade. E tudo isso, né, toda essa aproximação e melhora da experiência do paciente foi muito ouvindo, né, ali as necessidades, as dores, e a gente tem, né, a gente usa o NPS e através do NPS a gente tem esses feedbacks ali muito claros do que hoje dói mais para o paciente. E aí a gente vai desenvolvendo, digitalizando, agilizando, usando, né, a 3Data aí como um braço fundamental hoje nessa construção para que a gente consiga entregar mais valor. Ou seja, nesse único clique que foi desenvolvido a partir de muito trabalho, mas é um único clique, nesse único clique a pessoa ela já entra na fila de onde ela estiver e já ganha esse tempo aí, e na hora que ela chegar, o negócio vai demorar bem menos, os 50% a menos do que poderia se demorar. Perfeito. Eu acho que essas inovações elas não vão parar, porque as tecnologias vão chegando, os plugs vão vindo e a coisa vai acontecendo. Para a gente caminhar para finalizar esse bloco, eu queria fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta que para o telespectador é uma pergunta relativamente distante, mas eu sei que tem uma importância para o hospital ou qualquer hospital enorme. Eu queria que você, meu caro José Henrique, falasse sobre isso. O que significa acreditação, protocolos e a busca incessante pela segurança? Mas aí eu estou fazendo a pergunta especificamente pela questão da acreditação, que eu sei que é uma fórmula, é um mecanismo aí de confirmar as características dos hospitais muito firme, não é isso? Sem dúvida, Gustavo. Não adianta para a gente só falar que nós somos seguros, né? Não adianta para a gente ter a sensação de que a gente segue os protocolos, na nossa visão, se a gente não for também certificado ou acreditado por entes que dê esse aspecto reputacional. Então, nós investimos muito desde da fundação da Rede Mater Dei por seguir os melhores guidelines internacionais. E as certificações, elas trazem exatamente essa chancela. Primeiro, elas nos ajudam, elas trabalham para a Rede Mater Dei, no sentido a apresentar atualizações em protocolos de qualidade e segurança, né? E nós precisamos, através dessas certificações, desse protocolo de qualidade e segurança, seguindo essas normas, a gente é certificado e nós escolhemos como certificadoras as melhores certificadoras do mundo, né? Então, tanto a JCI, que é a principal certificadora americana, né, que hoje está presente nos principais centros mundiais, e também a Quimentum, que é uma outra certificadora também internacional, que tem certificado os nossos hospitais. Num curto espaço de tempo, hoje a gente já tem 6 hospitais certificados em normas internacionais de segurança e num curto espaço de tempo nós vamos ter 100% dos nossos hospitais certificados ou pela JCI ou pela Quimentum. Renata, a questão do Mater Dei ela é muito simples. O Mater Dei se constituiu ao longo do tempo uma referência de excelência, uma referência de cuidados únicos e com isso ela criou uma repercussão na sociedade, entre as pessoas, muito clara, de excelência. Então o Mater Dei, no decorrer da vida, ele se transformou em um desejo de qualquer cidadão de Belo Horizonte ser cuidado ali, em um desejo de qualquer cidadão de Minas Gerais ser cuidado ali. Eu estava vendo agora, recente, alguns dias atrás, a senhora Ivete Sangalo, lá na Bahia, onde é que ela estava sendo cuidada? Ela estava sendo cuidada no Mater Dei. Mas não é só o Mater Dei de 3 anos que foi inaugurado lá, é o Mater Dei de 45, que carrega a história e que na hora que ele se apresenta com 3 anos, uma das maiores artistas do Brasil vai lá se tratar pela confiança que tem no passado. Essa história de
personalidades, de pessoas que acreditam, de pessoas que realmente entendem que o Mater Dei é excelente. Neymar saindo lá das Arábias para vir operar aqui. Não é uma coisinha qualquer, não é um negocinho qualquer. E aí eu te faço uma pergunta para quem nos assistindo e não é atendido e não tem um plano que favoreça ele, que ele possa ser atendido no Mater Dei. Como é que é essa realidade de atendimento dos clientes do Mater Dei de modo geral? São só a partir de planos de saúde particulares, convênios com empresas? Explica um pouquinho como é que é essa história. Um cara que está assistindo ali, que está com a filha ali para nascer daqui a 3 meses, não definiu ainda, não tem um plano de saúde específico, mas tem o sonho de ver a pessoa nascendo nesse lugar que tanta gente fala e que tanta gente reconhece. Qual que é a realidade de acesso à rede Mater Dei? Não, maravilha, Gustavo. A gente hoje, né, tem a certeza, através até da continuidade, de que o Mater Dei é para todos. Então, a gente fala, né, que a gente atende desde quando a gente atende o plano, por exemplo, né, da postal, que é do Correios, a gente atende desde o carteiro até o presidente da empresa. Para valer da mesma forma. O carteiro pode ser atendido lá igual o presidente. Com certeza. Então, assim, e ele vai ser atendido da mesma forma. Não tem diferenciação. A assistência, né, o grupo de enfermagem, os médicos, ele não tem acesso a qual é o convênio daquele paciente, então ele vai realizar os mesmos tipos de exames, ter o mesmo tipo de medicação, as mesmas acomodações de acordo com o plano de cada um. Então, a gente tem hoje, né, acordos com operadoras de plano de saúde, então seguradoras, medicinas de grupo, e a gente tem também o particular, né, para aquele paciente que ou não tem um plano de saúde ou tem um plano de saúde que hoje não dá acesso por algum motivo a uma das nossas unidades. A gente tem condições hoje que possibilitam qualquer pessoa ser atendida no hospital. E o plano maternidade, que foi o exemplo que você trouxe, é uma forma, né, de você, mesmo não tendo um convênio que pode ser que não seja atendido na rede, possa ter o seu parto ali, né, numa unidade segura, numa unidade que traz, né, toda a segurança para aquele momento que é muito especial, que a gente espera que não tenha nenhuma intercorrência, mas ela pode acontecer. Sim. E é muito importante você estar, né, numa segurança ali, tendo a possibilidade de ter profissionais e estrutura para qualquer tipo de atendimento. Então, temos tanto convênios como atendimentos particulares também. E tem para empresas também, não tem? Tem para as autogestões, né? Então a gente Por exemplo, o AB, eu sei que é... Isso. Então a gente tem algumas empresas que têm os planos próprios delas, então a gente tem a Stellantis, por exemplo, né? Que tem o plano próprio dela, a gente tem a CEMIG, que tem o plano próprio, Copaz, própria Petrobras, Correios, que eu já trouxe, a Vale, então tem... Em resumo, é uma negociação que essas empresas, instituições fazem diretamente com o hospital e passam a ter atendimento para os seus colaboradores. É isso? Qualquer empresa que quiser e que puder pode fazer isso. Dentro da estrutura da empresa, se você tiver, né, uma estrutura de plano de saúde, que muitas vezes, né, ou é uma autogestão por RH ou uma autogestão, você pode fazer um acordo com o hospital. Entendi. Bem, nós estamos finalizando mais esse bloco. Eu queria agradecer mais uma vez ao José Henrique Salvador, CEO da Rede Mater Dei, ao Dr. Felipe Ligório, vice-presidente de assistência médica da rede, e a doutora Renata Salvador Grande, vice-presidente comercial e de marketing da Rede Mater Dei. Nós vamos ter mais um bloco para a gente finalizar essa nossa conversa e esse especial Saúde e Bem-Estar sobre os 45 anos da Rede Mater Dei. E eu te convido a permanecer. Nos próximos segundos a gente está de volta e aí sim, falando de futuro, falando de São Paulo, falando de novas expectativas que a gente tem pela frente e a celebração desses 45 anos com uma grande corrida que vai acontecer no dia 1º de junho de 2025. Daqui a alguns segundos a gente está de volta.